Bom, agora a gente começa a gravar a aula, né, com 24 minutos de atraso em função das adversidades das novas tecnologias, mas faz parte, tudo bem. Obrigado pelo carinho de vocês me ajudarem a solucionar o problema. Novamente, boa noite a todos e a todas. E vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, que a gente vai falar sobre esse paradigma emergente que nós discutimos na aula passada. Eu quero deixar aqui vocês olhando algo enquanto eu vou conversando com vocês. Eu queria que vocês olhassem essa figura. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Enquanto a gente vai conversando, eu queria que vocês olhassem essa figura. Isso. E que vocês fossem olhando, e a gente iniciando o nosso papo, e daqui a pouco vocês me dissessem o que vocês estão vendo, mas ainda não. Só vamos lembrar que a gente já fez duas conversas, né? Uma primeira conversa, a gente discutiu essa questão que aparentemente é óbvia, mas a mim não parece óbvia, do porquê nós ficamos discutindo um tempo sobre isso, uma aula sobre isso, em cima de uma mesa, né, que foi realizada com 3 cientistas sociais, e nós nos ativemos à discussão do Boaventura de Souza Santos, né? E ali a gente discutiu um pouco sobre isso. Discutimos também, nesse momento, nessa primeira aula, que o pensar e o que produz o pensar, que é o conhecimento, ele não é um conhecimento unicamente acadêmico, que existem várias formas de conhecimento, e que o conhecimento científico, ele deveria dialogar com outros conhecimentos. Na aula seguinte, a gente trabalhou com a ideia da crítica à ciência moderna, a ciência que começa com o Renascimento, mas e que ganha força no século XVII, com a Ilustração ou Iluminismo, no século XVIII, no século XIX, e chega até meados do século XX, aproximadamente, como modelo de ciência dominante, a chamada ciência moderna, uma ciência que nós chamamos de positivista, uma ciência baseada nas ciências naturais, em detrimento das sociais, uma ciência matemática, uma ciência que se arvorava não apenas como portadora da verdade, que se arvora ainda, mas também, muitas vezes, como a única verdade, desprezando o restante do conhecimento. E nós fizemos, nessa aula, a essa ciência, uma crítica a ela, né? Uma crítica que a gente vai hoje trabalhar com a proposta do novo paradigma. Não vou usar todas as telas, são muitas as telas para essa aula, é uma aula de 4 horas, então eu vou passar por algumas telas de forma rápida para que nós tenhamos a ideia central. Essa imagem que vocês estão vendo, ela é uma imagem do livro A Filosofia da Ciência, de Rubem Alves. E é uma imagem que ele traz uma discussão muito interessante. Como nós não vamos poder fazer a discussão do material completo do Rubem, o que é uma pena, pelo nosso tempo de aula, eu adiantei essa imagem para nós discutirmos um pouco a questão da objetividade e da subjetividade humana. E eu perguntaria a vocês, o que vocês veem ao olharem para esse quadro, para essa imagem? Uma mulher. Que tipo de mulher? Quem falou? Eu. William,
Que mulher você está vendo? Você pode dizer para mim como é essa mulher? Sim, uma mulher meio que de costas, o perfil da mulher. Ela tá de. Ela, Ela é uma mulher jovem, William? sim, uma mulher jovem. Com E uma você pena na vê só, cabeça. e você vê o que mais que essa mulher tem? Ela tem uma pena na cabeça, Até aquelas roupas bem bufantes, sabe? tem tipo veludo, né? Sim, Aquelas roupas de veludo. pelo de animal, não é isso? E você Certo. vê mais alguma coisa além dessa mulher, William? Ah, agora que você falou, eu vi. O que que você viu? Uma mulher velha. Uma mulher velha. Ok. Quem está vendo apenas uma figura? O William falou de uma mulher jovem e de uma mulher velha. Quem vê apenas uma figura? Professor, eu só vejo uma senhora, uma mulher velha. A Professor, Giovana só vê a mulher antes, velha e a Ana antes, Júlia vê o quê? Eu só vejo a mulher nova. A mulher professor, nova. antes do William falar, não estava vendo mulher velha, não, mas agora eu tô vendo. Então alguns de vocês começaram a só ver uma e depois viram duas. A Ellen, que se pronunciou. O que você está vendo, Ellen? Sou a mulher nova. Uma mulher nova, né? E quem mais? Alguém não está vendo nenhuma mulher? Eu não tô vendo nenhuma das duas. Isso também é comum. Alguém não está vendo? Eu, Quem sou eu? Rafael. Ok, o Rafael não está vendo nenhuma mulher. Vejam vocês, então. Vocês estão olhando para a mesma imagem. Todos vocês. Mas vocês têm um olhar diferente. Porque cada um de vocês construiu uma forma de olhar. Vamos tentar ajudar os colegas primeiro a ver essas mulheres, porque existem elementos que são fundamentais para isso. Vejam, não necessariamente todos e todas verão as duas figuras, mas isso é normal, é normal. Mas nós vamos tentar contribuir com vocês. Vocês conseguem ver o mouse do meu computador? Sim. Sim. Eu estou passando aqui em cima dos cílios da jovem. Aqui é o rosto dela de perfil. Aqui é aquele osso do crânio. Maxilar. Do maxilar dela, perfeito. Aqui é a orelha. Aqui é o pescoço. E ela possui um colar. Aqui em cima ela tem uma cobertura branca sobre os cabelos que são negros, tem uma pena e ela possui um casaco de vison, de algum animal de grande porte. Depois que eu mostrei essa mulher jovem, alguém que não tinha visto conseguiu ver? Eu. Quem sou eu? Davi? Você não tinha visto, Davi, agora você viu, é isso? Mas alguém ainda não consegue ver, depois de eu ter falado isso? Não? Ok. Agora vamos para a mulher velha. Onde vocês estão vendo aqui, aqueles que estão vendo apenas a jovem, transformem o perfil dessa jovem num nariz. Aqui é a abertura do nariz e aqui o nariz. Transformem essa parte de baixo do pescoço em um queixo. E onde vocês estão olhando para o colar, pensem na abertura de uma boca. Essa orelha se torna um olho. E aqui, o segundo olho. E aqui o cabelo da mulher como uma franja. Essa mulher já não está mais de perfil.
ela já está mais de frente. E ela também utiliza o mesmo casaco que a outra. Alguém que não tinha visto, a senhora conseguiu ver? Eu consegui ver agora. Agora eu vi. Sim, professor. Eu? Fala. Professora, eu não consegui ver a mulher que ela tá mais de frente, a velha. A senhora? Você está vendo, você tá vendo esse pedaço aqui que você está vendo o rosto da jovem de perfil? Sim. Olha, isso aqui, ó, é um nariz. Nossa. Aqui é a boca dela, da senhora. Não é mais um colar. Misericórdia. Agora eu Observe as expressões de vocês. Ah, vi, né? Alguns conseguiram ver a jovem e a senhora logo do início. Outros somente conseguiram ver a jovem ou a senhora e com as explicações conseguiram ver as duas. Outras pessoas, mesmo sem as explicações, não conseguiram ver as duas. Alguns não conseguiram ver nenhuma. Imaginem que o que está acontecendo com vocês é a chamada ciência do empirismo, que é a ciência do olhar. Vocês estão olhando para algo, nós temos presentes 55 alunos, supondo que os 55 estejam assistindo, há minimamente 3 grupos. Um grupo que não vê nada, um grupo que vê somente a jovem e um grupo que vê somente a velha, 4 grupos. E um outro grupo que vê a velha e a jovem, a senhora e a jovem. Imaginem vocês olhando para um objeto científico, como, por exemplo, vocês analisando um tubo de ensaio, ou vocês observando por um microscópio. Por que seria diferente? Nós olhamos aquilo que nós estamos adaptados a ver, estamos habituados a ver, e não vemos muita coisa. Não precisa ser esse quadro específico. Imaginem a geladeira da casa de vocês, quando vocês abrem em busca do ketchup, por exemplo, e não encontram. E perguntam para a mãe, para o pai, para a avó, para o irmão, onde está o ketchup? E aí a pessoa fala, na porta da geladeira. Quando você abre de novo a geladeira, o ketchup está lá. Você já tinha olhado na porta da geladeira, mas você não tinha visto o ketchup. Então, um primeiro elemento muito importante de nós pensarmos, isso, gente, é muito importante. Quem constrói a ciência são seres humanos como nós, que não conseguem ver a jovem e a velha, que conseguem só ver a jovem, que conseguem ver a jovem e a senhora, e que conseguem ver as duas, são grupos diferentes. Então, o nosso olhar, a nossa construção do conhecimento, seja ele científico, seja ele do conhecimento tradicional, seja ele do que for, é muito subjetivo. É muito subjetivo. Então, eu queria iniciar a aula de hoje chamando a atenção da subjetividade humana. E trabalhar com esses 5 pontos. Todo conhecimento científico natural é científico social. Todo conhecimento é local e total. Todo conhecimento é autoconhecimento.
E todo conhecimento científico visa constituir-se num novo senso comum. Esses são os paradigmas propostos para um novo fazer científico. Vamos conversar sobre alguns deles hoje. Sintam-se à vontade para interromper a aula, ok? Para fazer perguntas, para conversar, o que vocês quiserem. E eu vou passando aos poucos. Alguns eu vou pular pelo que eu disse a vocês. Bom, o paradigma social, ele é um paradigma que, ao invés de observar a ciência enquanto uma produção natural, ela observa a ciência, o novo paradigma, dentro das suas necessidades sociais. Ou seja, muito se evoluiu em determinadas formas de conhecimento e muito se deixou de lado por falta de interesse, por falta de olhar, por falta de percepção, por falta de querer, por falta de interesses dos grandes grupos econômicos. A ideia que se diz hoje é o seguinte: a ciência que nós temos que produzir é uma ciência prudente para uma vida decente, para que nós não incorramos nos mesmos erros que nos levaram, por exemplo, à bomba atômica, que nos levaram, por exemplo, a Chernobyl, a vivermos tragédias humanas em nome da produção de uma tecnologia. Enquanto a tecnologia da informática ela cresce de forma geométrica, a tecnologia de proteção ao meio ambiente deixa muito a desejar. Determinadas formas de doença que matam há dezenas de anos em diversos países continuam sem estudos devidos porque não interessa economicamente, por exemplo, a uma indústria farmacológica buscar soluções porque essas pessoas não são consumidores que irão gastar um dinheiro ou governos que gastarão dinheiro principalmente voltado para a população mais pobre. Com raros países, e aí merece destaque Cuba, que tem uma série de problemas historicamente, mas tem uma medicina voltada para essa coletividade social. Outros países nós vamos observar esse tipo de situação, por exemplo, já que eu citei um país de trajetória comunista, eu vou citar a Austrália, onde hoje boa parte dos partos que ocorrem são partos humanizados, onde cada vez mais se reduz a utilização de cesarianas. Eu falo isso, aqueles que me acompanham nas redes sociais já devem ter visto a minha neta, que eu a chamo de canguru esquimó, Noelle. Ela é australiana, nasceu na Austrália, ela tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Eu não a conheço ainda pessoalmente. E a minha nora, italiana, foi sugerido a ela um parto humanizado, com toda uma estrutura que o governo forneceu, e ela, então, fez esse parto humanizado, onde é consenso entre os pesquisadores da área da obstetrícia, que você realizar um parto normal, ele é muito melhor para o futuro da criança, para o futuro da mãe, para o pós-parto, a redução de problemas, já que você tem com a cesárea uma cirurgia que ocorre, né? Onde você tem diversos cortes, onde você tem diversas epísios sendo feitas. Então, você tem países em que a ciência ela começa a caminhar de uma forma voltada mais para o paradigma social. Ou seja, para que eu quero fazer ciência? Eu quero fazer ciência para desenvolver tecnologia, ou eu quero fazer ciência
para que a vida coletiva seja uma vida melhor. Essa é um elemento que é fundamental. Olharmos a ciência de forma ética, de forma moral, né? Ao invés de uma ideia de uma ciência desumana, de uma ciência fria, de uma ciência matemática, uma ciência que atenda às necessidades humanas, que se coloque o humano, e aí o humano na acepção mais plena da palavra, né, buscando reduzir as diferenças sociais, econômicas, políticas, ideológicas, mas tentando perceber as necessidades mais prementes da sociedade. Eu não tenho dúvidas que a vontade política ela está muito por trás de tudo isso, que a vontade econômica ela está muito por trás de tudo isso. E como eu disse na primeira aula, né, até uma das alunas conversou comigo, não lembro se foi a Ellen, que fez uma observação sobre o meu pessimismo, e eu coloquei essa ideia, né, de que eu tenho uma descrença com o ser humano, mas em nenhum momento eu deixo de dizer a vocês que é possível se ter uma vida planetária melhor, se ter uma vida com mais qualidade para o conjunto da sociedade. Eu escrevi uma frase em que eu disse: o mundo é o que é, porque nós somos o que somos. Essa é a minha questão, o que nós somos. Quem somos nós? Que tipos de seres somos? É possível sermos seres melhores? Eu não tenho dúvida em relação a isso. Eu não tenho dúvida que nós podemos sermos seres muito melhores. Um segundo elemento que esse novo paradigma também propõe é que nós devemos acabar com essa ideia de dualismo. Aliás, a gente vem vivendo muito isso, né? Eu já disse isso a vocês, na minha opinião, na primeira aula. Eu vejo pelo espaço de maior expressão que hoje nós temos, que são as redes sociais, e dentro delas, principalmente o Facebook, eu vejo muito esse binarismo. Mas ele não nasce com as redes sociais. Nas rodas de botequim, nas festas de família, eu observo muito, e já me vi muito nesse lugar, já me vi muito fazendo esse papel de ter a verdade. E quem não pensava como eu pensava, não estava com a verdade. E muitas vezes eu disse respeitar o direito do outro, pensar de outra forma, mas só teoricamente, porque na prática eu não aceitava nem pensar o que o outro dizia. E hoje eu vejo isso. Se você é de uma tendência política, tudo que o seu grupo faz é certo. E o que a outra tendência opositora à sua faz é errado. Tudo, 100%. Eu volto a Nelson Rodrigues, grande escritor brasileiro, grande teatrólogo brasileiro. Toda unanimidade é burra. Não é possível que alguém esteja 100% correto e outro alguém esteja 100% errado. E em todos os momentos. Essa ideia de binarismo, ela quebra muito o diálogo, ela quebra muito a possibilidade de olhares diferentes sobre uma mesma coisa. E eu diria a vocês, meninos e meninas, isso, para mim, é fundamental. Enquanto não houver essa mudança de paradigma, de se perceber de que a sua verdade é apenas uma, e você tem o direito de defendê-la, tem o direito de colocá-la na mesa de discussão, você não tem o direito de impor essa verdade. Porque eu penso que quando você não permite que os diferentes
se coloque, e aí quando eu falo se permitir, eu estou dizendo se abrir mesmo, se colocar de uma forma verdadeiramente disposto a ouvir e escutar o que está sendo dito, que é diferente, né? Escutar é um elemento físico, ouvir já é um elemento semântico, já é um elemento pedagógico, já é um elemento cognitivo, já é uma forma de você refletir sobre aquilo. Eu respeito o seu Deus, mas meu Deus é único. Ora, se o seu Deus é único, não tem lugar para outro. Você não está respeitando o outro. Isso não quer dizer em momento nenhum que você, para respeitar o outro, você tem que pensar como o outro. Mas você tem que se abrir para ouvir. E eu vejo uma sociedade cada vez mais sectária. A ciência não é diferente. Então, aqui os binômios, natureza e cultura. O que é natureza? O que é cultura? Esses elementos são dialógicos, eles conversam entre si. O que é natural? O que é artificial? Por exemplo, tudo que é natural é bom, veneno de cobra é natural e não é bom. O que é natural? O que é artificial? O que é vivo? O que é morto? O que é mental? O que é material? Quem é o observador? Quem é o observado? O que é subjetivo? O que é objetivo? O que está no campo coletivo ou no campo individual? No meio do caminho, entre esses binômios, existem pontes que dialogam entre elas. E elas têm que ser acessadas. Os binômios são pobres. O dualismo ele é pobre, porque ele não permite o lugar da pluralidade. E onde não há pluralidade, não há crescimento. Eu vou repetir o que eu disse a vocês. Os iguais são bons para reforçar o nosso ego, para fortalecer nossas convicções, mas não para nos auxiliar no crescimento. Existe uma frase que eu acho que é atribuída a Jean-Jacques Rousseau, em que ele diz: ser bom é fácil, difícil é ser justo. O amigo ele tende a ser mais generoso com você, ele tende a ser menos crítico com você, enquanto às vezes o não amigo, por não ter esse comprometimento, ele consegue dizer coisas a você, perceber coisas que o amigo não consegue. O diálogo é fundamental, gente. Sem o diálogo, nós não iremos construir uma mudança do paradigma humano. Não é do paradigma científico. É do paradigma humano. Professor, Eu. o que seria, na verdade, um paradigma? Qual que seria uma definição? Paradigma é a base do conhecimento. É naquilo que o conhecimento se estrutura. Nós estamos nos referindo a conhecimento, né? Então, o paradigma é a estrutura que move esse conhecimento. Então, eu apresentei na aula passada os paradigmas da ciência moderna. O positivismo, a lógica matemática, as ciências naturais sobre as sociais, e agora eu estou apresentando uma nova base para essa ciência. Isso seria o paradigma. Ok? Professor. Só um minutinho, Gabi, só um minutinho. Quem fez a colocação, tranquilo? Podemos seguir adiante? Sim, professor, muito obrigado. Ok. Gabi, contigo. Até que ponto o senhor acha que a gente consegue conversar com uma pessoa que tem opiniões diferentes das nossas e escutar ela, tentar aprender com ela e chegar talvez a uma conclusão? Porque acho que tem um limite entre você
conseguir escutar uma opinião e aquela opinião ser um discurso de ódio, como a gente vê hoje em dia, e a gente sempre viu, por exemplo, o racismo, a homofobia, entre outros. A sua reflexão ela é perfeita, Gabi. Durante muitos anos, quando eu comecei a caminhar para a ideia da alteridade, de respeitar o outro, essa indagação esteve muito tempo na minha cabeça. Com o passar dos anos, eu formulei uma resposta para isso, né? Eu acho que você deve pensar o seguinte: existe uma diferença entre o diferente e o antagônico. Quem seria o diferente? O diferente é aquela pessoa que ela deseja chegar no mesmo lugar que você, mas por caminhos diferentes. Por exemplo, um comunista que quer uma sociedade mais justa. E um liberal que quer uma sociedade mais justa. Aí você me diria, por exemplo, se você fosse comunista, mas, professor, não há como o liberal querer uma sociedade mais justa. Ele é diferente de você. E ele, por ser diferente, ele pensa diferente. E a gente quer que o diferente pense igual. Então você pode pegar diversas ideologias que são diferentes, que buscam um mundo melhor. Você pode pegar um conhecimento de um grupo de ateus e pegar o conhecimento de um grupo de religiosos em que ambos queiram uma humanidade melhor. Só que por caminhos diferentes. O antagônico é aquele que vem no caminho contrário a você. E aí, no meu entendimento, se incluem todas essas figuras que você colocou. Para mim, o que é antagônico ao Mário? O discurso do ódio, a homofobia, o feminicídio, o etnicídio, o racismo, esses elementos que são contrários à liberdade do outro. Porque o antagonismo, para mim, ele fere a alteridade, ele fere a liberdade das pessoas de serem o que elas são, de viverem as suas escolhas. Mas, Gabi, de alguns anos para cá, nem os antagônicos eu tenho alijado das minhas convivências, principalmente em redes sociais. Pessoais não, porque eu vivo, de alguns anos para cá, eu vivo aquilo que eu chamei de ilhas de afeto. Eu me reúno com poucas pessoas, um final de semana sim, um não, quando acontece, um grupo muito pequeno, onde a gente almoça juntos, onde a gente passa um domingo juntos, e ali eu reaqueço o meu afeto, o meu amor, onde eu abraço, onde eu beijo, onde eu estou com as pessoas que eu quero, com os meus filhos, com poucos amigos. Não traria, por exemplo, um racista para minha mesa, mas eu os mantenho nas redes sociais. Por quê? Porque toda vez que eles colocam algo com uma característica dessa, de forma educada, porque eu também aprendi com o tempo que se eu agredir o agressor, ele não vai nunca me ouvir, e se eu falar de uma forma educada, há alguma possibilidade, e essa é a minha intenção enquanto educador, colocar na mesa o diálogo para que as pessoas me ouçam, quero ouvi-las também, mas eu falo com elas. Eu tenho, se você me acompanhar, você vai ver que de vez em quando é que eu estou numa fase de poucas postagens políticas.
Eu estou bastante cansado disso, realmente bastante cansado. Eu tenho me expressado mais de maio do ano passado para cá, muito mais através de poesias, onde eu consigo falar o que eu sinto, mas sem fazer um debate mais politicamente ideologizado. Mas em maio, você até maio, de vez em quando aparece uma coisa ou outra, alguns ex-alunos meus, com características bem antagônicas à minha, alunas, colegas, pessoas do Facebook, às vezes vêm com um discurso do ódio. Mas eu preferi não retirar essas pessoas. Eu preferi cumprir o papel que eu acho que é o meu papel de dialogar com elas. Deixo claro que aquilo, para mim, não é algo factível. Normalmente eu invoco a lei. Quando as pessoas falam sobre religiões afro-brasileiras, eu trago a lei que diz sobre a liberdade de religião. Quando as pessoas falam sobre raça, eu trago a lei K.O. Quando as pessoas falam sobre... Então, eu trago a lei, mas eu quero dizer a elas por que eu penso diferente. Porque eu acredito que os argumentos são capazes de transformar de mim para o outro, como do outro para com a minha pessoa. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu vou resumir o que eu disse. Eu vejo 3 grupos, né? Aqueles que pensam como você, os diferentes e os antagônicos. Com os diferentes, eu realizo um diálogo mais desarmado. Com os antagônicos, eu tento um diálogo mais forte, mas que seja um diálogo, que eles falem e que eu possa responder aquilo que está sendo dito. Respondi a você, Gabi? Respondeu, professor. Eu acho que alguém tinha falado que o senhor talvez não tinha esperança na humanidade, mas essa questão de tentar se comunicar mesmo com pessoas com discurso de ódio, eu acho que é a maior forma de esperança na humanidade que a gente tem, de tentar mudar a opinião de alguém, assim. Ou você, no debate, não ter medo de ser mudado pelo outro, das suas convicções, né? Eu gosto muito de uma frase em que eu digo: só é convincente quem é convicto. Eu, cada vez, Gabi, tenho menos convicções na vida. Eu tenho menos convicções porque eu quero ter certeza delas. Eu percebo cada vez mais a minha subjetividade humana, o quanto eu errei também na minha trajetória de intelectual, de professor, o quanto eu poderia ter feito diferente. A minha descrença na humanidade é porque eu não vejo um movimento coletivo que busque mudar o rumo que nós estamos tomando ao longo de séculos. Não é nada de agora, não. Não estou dizendo que no tempo do meu pai se amarrava cachorro com linguiça, não. Estou dizendo que a humanidade, ao longo dos séculos, o Homo sapiens sapiens, não demonstrou o uso das suas competências para um mundo muito melhor. O nosso mundo poderia ser muito melhor, poderá ser muito melhor. Mas para que isso aconteça, a gente tem que assumir que nós não fazemos isso de uma forma profícua, de uma forma enérgica, de que os nossos interesses individuais, de uma forma geral, sobrepõem aos interesses coletivos. E eu não vejo esse tipo de movimento. Esse é o meu pessimismo. O meu pessimismo não é com a possibilidade de que pode ser melhor. Não tenho dúvida sobre isso. Não tenho dúvida, né? Shakespeare, em Hamlet, diz que obra de arte é o homem. Eu concordo plenamente que obra de arte é o homem. Eu conheço seres humanos maravilhosos, maravilhosos, mas, infelizmente, eles não fazem parte da maioria do mundo que eu vejo. Então, é nesse sentido. Dando continuidade, se ninguém quiser se pronunciar, também se quiser ficar à vontade, não se preocupem com o conteudismo, mas sim de vocês trazerem as suas reflexões, suas angústias, seus entendimentos, e a gente trocar um papo, né? Bater um papo nessa mesa de botequim, que é isso que a gente
faz uma roda de conversa entre amigos, onde eu não sou o dono da verdade. Bukowski, claro, né, foi colocado, tá me dando um gatilho, foi o Antônio que fez isso? Passou aqui? Deixa eu abrir aqui que eu já verifico isso. Bom, agora eu abri aqui, peguei outras questões. A Ellen diz, professor, então o antagonismo seria conceito de opinião contrária de um mesmo tempo. Sim, Ellen, o antagônico é aquele que é contrário ao que você é, que vai de encontro ao que você pensa. E aí o Antônio diz aqui, professor, está me dando gatilho para ler Bukowski. Sempre, Antônio. Bukowski é tudo de bom. É alguém que merece ser. Hoje eu fui à universidade e trouxe o meu Guimarães Rosa, né? Porque a minha Bíblia, tem um tempo que eu não folheio o meu sertão de Guimarães. Então, eu hoje trouxe para casa para ler um pouco Guimarães. Então, eu acredito que tem muita coisa boa, mas, infelizmente, coletivamente, fazemos muito pouco por isso. Mas podemos ter nossas ilhas de afeto, podemos ter nossos movimentos sociais de melhorar aquilo que é possível. Bom, continuando aqui, a ideia das ciências também, dentro do novo paradigma, dentro dessa nova visão, dentro dessa nova estrutura, ele é diferente. As ciências têm que dialogar entre si. Falamos sobre isso na aula passada, né? As ciências têm que dialogar entre si, elas têm que se aproximar mais. Não sei se vocês se recordam, no ensino médio, entrava um professor de história, dava uma aula. Quando ele saía, entrava um professor de geografia que apagava aquele quadro e dava uma outra aula. Aí entrava um de filosofia, um de sociologia. Vejam que eu só estou falando de ciências sociais e humanas. Só de ciências sociais e humanas. E eles não dialogavam entre eles. A Revolução Francesa da História não dialogava com a geografia política, que não dialogava com a filosofia iluminista, que estava no mesmo século da Revolução Francesa. Eu não estou nem me referindo à matemática dialogar com a história, o que é necessário formarmos cientistas mais humanos, né? E termos cientistas mais objetivos nas ciências sociais, a importância da economia nas ciências sociais, na ciência política. Então, as ciências terem menos barreiras entre si, vocês vão ver, quando vocês estiverem presencialmente, forem fazer uma disciplina na faculdade de educação, vocês vão pensar que estão em outra universidade. Quem vem da engenharia, que aqui nós temos algumas pessoas, quem vem da biologia, quem vem de outras áreas, e ouve o Mário falando, parece que é um ET que está falando. Porque dentro de cada ciência só se fala uma língua. E a gente precisa pluralizar isso, a gente precisa fazer diálogos entre essas ciências, né? Aí os binômios, a naturalização do humano ou a humanização do natural, superar isso. O humano é natural e o natural é humano, porque o que eu vejo do natural é o meu olhar, como vocês viram aqui agora. A moça ali é a minha subjetividade. O que tinha de verdadeiro naquele quadro? Se cada um de vocês fosse fazer uma narrativa, cara, o que tinha de verdadeiro era o seu olhar. Então, para alguns não tinha nada, era uma coisa sem sentido, para outros tinha uma jovem de perfil, para outros tinha uma senhora com um nariz grande. Então, o que é natural? Quando eu olho para a natureza, o que eu vejo? Eu vejo a minha subjetividade. Coloquem 3 pessoas olhando para a mesma coisa, elas irão narrar visões diferentes. Então, o que é humano, né? É que só voltar aqui nessa coisa seguinte, nessa tela aqui seguinte, não do Durkheim, mais à frente, onde ele diz cuidado, porque as ciências sociais e humanas que se arvoram no papel de realizadores de uma ciência humana nascem de uma ciência positivista.
que é baseada nas ciências naturais. Então, vamos dizer que as ciências sociais e humanas, elas têm por base as ciências naturais, elas imitam os valores. E esse positivismo dessas ciências tem que acabar. Essa ideia da ciência trazer a verdade, seja ela que ciência for, tem que acabar. As ciências quânticas chamam as ciências de ciências das probabilidades. Das probabilidades. Não da verdade. Não há natureza humana. Toda a natureza é humana. Porque a natureza, na realidade, nós não olhamos a vida com todas as suas possibilidades. O que nós olhamos é um recorte. O que nós olhamos é aquilo que nós podemos, estamos habituados, queremos ver. Isso é limitado. É muito importante nos percebermos enquanto seres limitados, né? Inacabados, inconclusos, inconcluso e incompleto. Escreveu uma poesia sobre isso. Inconcluso e incompleto é o que eu sou. Então, onde eu me locopleto? No outro, na alteridade. Onde eu me concluo? Onde eu cresço? Onde eu melhoro? No diferente. Na alteridade. Porque eu sempre serei apenas um olhar, uma percepção, diante de muitas possíveis. Todo conhecimento é local e total. Isso é um elemento fundamental. A gente não pode abrir mão do geral nem do específico. Por exemplo, nós temos uma tecnologia hoje que é a tecnologia da internet. E aí os professores dizem assim, os alunos da rede pública têm que assistir às aulas remotas. Com que internet? A internet não é um fenômeno mundial. Nem todo mundo tem internet. Aliás, existe um grande segmento da sociedade que não tem internet. Como levar a educação até essas pessoas num momento como esse? Como trabalharmos com essas pessoas? Quando nós propomos um EAD, nós estamos, de uma certa forma, elitizando o conhecimento. Creio que alguns de vocês têm que fazer contorcionismos para conseguir estar online para assistir uma aula. Muitos nem conseguem. Tem que assistir em outro momento a aula gravada, por isso eu insisti em gravar a aula, porque não tem internet hoje à noite onde está. Só tem no celular da mãe, a mãe está usando, só tem... Então, o conhecimento não dá para ele ser pensado somente no seu aspecto geral. Da mesma forma, não dá para ser pensado sempre no aspecto específico. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Cada vez sabemos mais, mais e mais sobre menos, menos e menos. A ciência avança, mas eu vou no cardiologista, ele me passa um remédio que me faz mal para o estômago. E aí eu vou no meu especialista em aparelho digestivo, ele me passa um remédio que me faz mal para os rins. Aí eu vou no outro especialista que me prejudica a pressão. Porque o conhecimento, ele tem que ter a sua especificidade, é lógico, mas essa especificidade, ela tem que dialogar com uma totalidade. E essa totalidade, a gente volta ao início da aula, são os interesses da humanidade. São os interesses da humanidade.
essa fragmentação temática, como foi trabalhado aqui, a pessoa é especialista numa única coisa, mas não consegue fazer uma outra coisa. Eu lembro, quando eu fiz universidade, eu fiz a Universidade Federal Fluminense, fui extremamente feliz na universidade, tenho a impressão que saí um ser humano muito melhor do que quando eu entrei, aprendi muito sobre ser humano, que foi o mais importante para mim. Eu tive um professor especificamente que ele deveria dar aula sobre a Idade Média. Durante os 4 meses da disciplina, o professor nos deu aula sobre os persas sassânidas. Sei nem se vocês já ouviram falar sobre isso. Quando nós saímos da disciplina, nós éramos especialistas em persas sassânidas, mas não conhecíamos absolutamente nada sobre a Idade Média. E, ao final do curso, como nós fazíamos licenciatura, nós fomos obrigados a dar aula sobre Idade Média. E aí, como é que a gente, como a gente fica diante de uma realidade como essa? Então, é importante que os saberes dialoguem, que as ciências dialoguem, que as disciplinas dialoguem, que as especificidades dialoguem com as generalidades. Não adianta você fazer um TCC sobre algo que não reflita um pensar maior, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, né? E aí a ideia da pluralidade metodológica. Quando eu comecei a buscar ser pesquisador de religiões afro-brasileiras, o que eu tento ser até hoje, eu tentei pelo campo da história. Eu tentei com as metodologias da história. Mas, ao mergulhar nos textos produzidos, nos conhecimentos produzidos, eu me deparei com a antropologia. E percebi que, para mim, para aquilo que eu queria fazer, a etnografia, que é uma metodologia da antropologia, que é você acompanhar o grupo, vivenciar o grupo, traria melhores resultados do que ficar estudando em livros a história. Então, lidar com metodologias diferentes, né? Mais uma vez, observem que a gente está voltando, né, sempre ao mesmo ponto, a alteridade. A gente está falando da alteridade. São as diversas formas, são as pluralidades, são os diversos entendimentos, são os diversos olhares. Todo conhecimento é autoconhecimento, né? Sim. Vocês viram que o que vocês viram no quadro que eu apresentei era aquilo que vocês estavam ou habituados a olhar, ou capazes de olhar, porque existem formas de olhar. Então, quando você produz um conhecimento, muitas vezes, você está produzindo também um autoconhecimento. Eu citei, não sei se foi na aula de vocês ou na aula de História do Brasil, eu citei um adágio popular que diz: quando vejo Pedro falando sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. O conhecimento ele é muito ideologizado. O conhecimento ele é muito voltado para os nossos interesses. Por isso é importante nós dialogarmos com outros interesses, para que nós não pensemos que nós somos a única forma capazes de responder aquela questão. Se nós vivemos em ilhas isoladas só com os nossos pares, e mais do que nos nossos pares, só com os nossos pares especialistas, é muito complicado. O homem é sujeito da história. O homem é sujeito da história.
mas ele também é o objeto dela. O homem é o produtor do conhecimento, mas ele também é o objeto desse conhecimento. Conhecer também está limitado à forma, às possibilidades, os limites do seu eu individual ou eu coletivo cultural. Eles usam aqui uma frase que o objeto é a continuação do sujeito por outros meios. Por isso, todo conhecimento científico é autoconhecimento. Eu diria que todo conhecimento, seja ele científico ou não, é autoconhecimento. E aí uma frase que merece reflexão. A ciência não descobre, cria. Vamos guardar essa frase para uma atividadezinha nossa, de um parágrafo, juntando com as duas que eu já pedi a vocês? A ciência não descobre, cria. Vamos escrever uma reflexão sobre isso, de uns 2 parágrafozinhos, para a gente pensar sobre isso? Diálogos de saberes, gente. Diálogos de saberes. Há muitas formas de se pensar o mundo, de se entender o mundo, de se interpretar o mundo. Nós temos que dessacralizar a ciência. Nós temos que retirar esse olhar religioso que nós temos com a ciência. A ciência, ela é humana, ela é uma criação do homem, e por isso ela tem um conjunto de limites, de possibilidades. E por isso não é possível pensá-la enquanto verdade única e absoluta. A ciência é autobiográfica no sentido de que ela fala muito de você, né? Vou dar um exemplo para vocês das ciências sociais e humanas. Há cerca de 30 anos, quando eu estudava história, eu tinha 2 grupos que eu estudava, a burguesia e o proletariado. Ou seja, a minha universidade tinha uma teoria marxista, em que existiam os donos do poder e aqueles que eram oprimidos pelos donos do poder por não terem os meios de produção. Com o passar dos anos, eu comecei a ver frases assim: e a mulher proletária? Ela é igual ao homem proletário? E o gay proletário? Ele é igual ao gay não proletário? O hétero, o homo, como se usava o binômio há 25 anos atrás, há 30 anos atrás? E o negro proletário? E aí começaram a surgir novas perguntas ao passado histórico. Por quê? Porque os grupos foram se formando, as chamadas minorias foram se formando, e essas minorias começaram a buscar novas respostas nas ciências. Ou seja, os interesses, as biografias dos seres humanos, as vidas desses seres humanos, aquilo que se convencionou a se chamar de o lugar de fala do ser humano, como Homi Bhabha, como Canclini, como Maffezoli, trouxeram ao final da década de 70, início da década de 80, começam a transformar essa ciência, começam a trazer novos elementos para o paradigma, para o novo paradigma. E aí essa questão que eu acho fantástica. O que a gente está fazendo na vida? O que a gente está fazendo na vida? Sobreviver é diferente de saber viver. É diferente. Eu costumo dizer que viver é da vida
Mas sobreviver é uma arte. Perdão. Viver é humano, é mecânico, mas conviver é uma arte. Viver com o outro é uma arte. E muitas vezes, não sei se passa isso pela cabeça de vocês, às vezes a nossa vida parece sem sentido. Nós acordamos, vamos ao banheiro, escovamos os dentes, tomamos um banho, tomamos um café, vamos fazer uma determinada atividade, voltamos, almoçamos, voltamos para a atividade, voltamos, anoiteceu, dormimos, sem pensar sobre a vida, sem curtir a vida, sem perceber, como nos diz Guimarães Rosa, a vida é a travessia, não é a chegada. Sobreviver é biológico. Ter saúde física é muito bom. Eu diria que é necessário. A saúde física ajuda em todas as outras formas de saúde. Retirem dessa ideia de que fazer atividade física é para quem não pensa. Isso é uma idiotice. Se pensa melhor realizando atividades físicas. É comprovado cientificamente que determinadas sinapses de memória só são possíveis aqueles que realizam atividades físicas. Essa ideia de ser intelectual gordo, sentado num botequim, né? Mal barbeado, sem se cuidar, isso é uma idiotice. É mente sã e corpo são, fazem parte da mesma realidade. Mais uma vez, disfarçam binômios. Alguém falou aí? Alguém quer se pronunciar? Não? Ok. Eu vou continuar aqui. Então, a gente tem que olhar essas outras questões, né? E chama atenção para a criação artística. Gente, eu fui assistir uma dissertação de mestrado transformada em peça teatral, chamada com Antônio Fagundes fazendo monólogo, acho que há 30 anos atrás. A peça era baseada num livro de um semiólogo chamado Roland Barthes, Fragmentos de um Discurso Amoroso. A peça era uma aula de semiótica. A peça era uma aula de interpretação do expressar linguístico humano. A arte pode muito. A arte pode muito. Eu separei uma poesia enquanto eu pensava na aula de hoje. Deixa eu ver se eu a encontro aqui. A escola deveria ensinar aos seus alunos, para salvar o mundo, sem nenhuma pena, uma enxurrada de poema. Como nós estamos precisando de sensibilidades, como nós estamos precisando de Fernando Pessoa, como nós estamos precisando de grandes escritores, de grandes poetas de versos e prosas, como estamos precisando amaciar, adoçar a nossa alma, e como isso reflete no nosso fazer científico, como essas criações são capazes de nos ajudar. E, por último, todo conhecimento científico, no novo paradigma, visa constituir-se no novo senso comum. Ou seja, ao invés do saber ficar fechado, onde alguns dizem que sabem tudo e a maioria não sabe nada, né? Onde se faz do cientista um ignorante especializado e do cidadão um ignorante generalizado, a nova ciência tem que distribuir conhecimento. Eu vejo, por exemplo, na área da agronomia,
como essa questão é mais fluida, como o conhecimento científico agronômico chega a comunidades ribeirinhas, chega a comunidades indígenas, chega a espaços. Infelizmente, eu não vejo da mesma forma o conhecimento das ciências humanas e sociais. Em 2019, quando eu iniciei a palestra Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, palestra essa que eu ministrava discutindo a lei de drogas de 2006 e os perigos da lei de drogas, das suas mudanças, eu nunca imaginei que, ao final do ano, eu teria tido uma plateia de 10 mil pessoas. Uma escola falou com a outra, que falou com a outra, que falou com a outra, e eu comecei a fazer a palestra. Quando eu me vi ao final do ano, eu tinha feito 55 palestras. Com 10 mil espectadores. A grande maioria, alunos de ensino fundamental e médio. Os interesses que as pessoas têm por questões da vida refletidas nas ciências humanas, ciência do direito, antropologia, ciência política, como as escolas gostam de receber discussões específicas, não ensinar o professor a dar aula, porque eles sabem melhor do que nós. Só quem deu aula para ensino médio fundamental sabe o que é dar aula para eles. Tem intelectual acadêmico que nunca deu aula para uma antiga quinta série, atual sexto ano, e aí se arvora a ensinar a dar aula. Não, mas como o conhecimento acadêmico pode dialogar com os outros conhecimentos em reuniões de bairros, mas não ensinar ao outro, dialogar, trocar, para que todos, de uma forma geral, possam melhorar com os seus conhecimentos. Mas tem que ser troca. Professor, Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, meio reflexiva perante esse tema. Como o senhor falou sobre o conhecimento, como exemplo da agronomia, que ele é mais generalizado entre a academia e o conhecimento para os ribeirinhos e tal, né, ele é levado de uma forma mais para o público, porém, a gente está vivendo num período de demonização da ciência acadêmica, e muita gente pensa isso. Prova disso é você ver pessoas conservadoras que demonizam a universidade pública, que falam que lá é só putaria, sexo e droga, e que não existe nenhuma formação de conhecimento, e tudo que sai de lá para eles é lixo, é merda, essas coisas assim. Então, assim, ao meu ver, às vezes, a gente chegar a tentar numa base pacífica, como eu tentei muitas e muitas vezes, chegar e falar assim, não, gente, tem que tentar abrir o olho assim, porque isso, e é taxado como um retardado, idiota, ou lá o universitário, o comunista, sabe, professor? Então, assim, como que a gente consegue fazer um diálogo realmente, sendo que as pessoas não estão abertas a largar da sua verdade única e absoluta? Cláudio, quantas pessoas você acredita, dos 100% dos brasileiros, quantas dessas pessoas chegam a uma universidade? Ai, professor, olha, 30% dos brasileiros, assim, ou até menos. Bem menos do que isso. Numa universidade pública, então, é bem menos do que isso. É menos. Então, a prova veja, disso Cláudio, é que da família do meu pai só tem eu. Veja essa questão do diálogo. Veja essa questão do diálogo. A maioria das pessoas não conhece a universidade. Mas a universidade também não vai até essas pessoas. Quantas palestras você assistiu no seu ensino fundamental e médio ministradas por professores da academia? É muito raro que isso aconteça. Quando a academia se fecha sobre si com seu saber absoluto, desprezando os outros saberes e desprezando o ensino fundamental e o ensino médio, nós abrimos espaços
para que as pessoas falem o que elas quiserem. Por quê? Porque a sociedade não conhece a academia. É diferente o SUS, por exemplo. O SUS é uma discussão, também tentam endemonizar o SUS, mas a sociedade ela tem um discurso muito mais incorporado com o SUS, ou parte dela, do que com a academia, porque o SUS ele está na realidade da vida das pessoas. A academia não, Cláudio. Então é justamente o que eu falava. Eu acho que nós temos que derrubar esse muro e realizar diálogos mais profícuos com a sociedade. Eu duvido que aqui na Sitioca, em que eu moro, um dos sitiantes que plantam, se eles discordam da Embrapa, eles amam a Embrapa. Eu moro aqui em Dourados, eu não sei de onde você fala, mas eu moro aqui em Dourados, indo para Carapó. Então, a minha casa a minha Sitioca fica a 3 quilômetros da Embrapa, numa área rural. Eles amam a Embrapa, os produtores daqui. Por quê? Porque a Embrapa está na vida deles. Agora, e nós, de relações internacionais, de história, de ciências sociais, né? Quanto nós participamos da vida dessas pessoas? Então, eu acho que a resposta à sua questão não é falar sobre, é nós participarmos mais efetivamente. Só que eu vou repetir o que eu disse. Não é simplesmente falando, mas é dialogando, porque se nós temos o que ensinar, Cláudio, enquanto acadêmicos, professores, pesquisadores, alunos, nós também temos muito a aprender com esses outros saberes. Só que nós somos muito vaidosos. A academia é muito senhora de si. A academia, eu lembro, há 30 anos atrás, era uma academia estupidamente branca, estupidamente elitista. De uns 20 anos para cá, e aí a multiplicação das universidades e os governos petistas, nesse aspecto, com muito acerto, conseguiram colorir um pouco mais as universidades. Os sistemas de cotas, as políticas afirmativas, elas trouxeram alguma mudança. Mas essas mudanças não chegaram ao ensino fundamental e médio com a distinção do Instituto Federal, que é uma grande nova realidade do ensino médio brasileiro. Mas, fora isso, não. Então, eu acho que a resposta à sua pergunta, como fazer? Nós temos que conviver com a comunidade. Nós temos que trocar com a comunidade, temos que nos inserir na vida fora dos 4 muros da universidade. É isso que eu penso. E aí vem essa questão do senso comum e do conhecimento científico. O senso comum tem muitas limitações. O conhecimento científico também tem muitas limitações. Ambos têm limitações. Nós temos que respeitar os limites de cada um, mas também temos que saber das possibilidades de cada um. Esse senso comum, ele traz milênios de conhecimento. Ele traz experiências de 50, 60, 70 anos de vida que estão sendo jogadas fora. Traz experiências milenares de comunidades que estão sendo jogadas fora. Comunidades que estão sendo exterminadas. Eu penso, toda vez que se extermina uma sociedade, um determinado grupo, está se exterminando com ele os seus milhares de anos de conhecimento. Há muita vaidade na academia. Tanto a intelectualidade de direita quanto a intelectualidade de esquerda. Ambas, para mim, da Casa Grande. A senzala ainda frequenta muito pouco a academia. Por isso, os conservadores têm facilidade de jogar a sociedade contra a academia. Ela dialoga muito pouco com a sociedade, ela convive muito pouco, ela troca muito pouco. A academia ainda é muito elitizada. A senzala ainda não ocupou esse lugar da forma proporcional ao que ela ocupa na sociedade brasileira. Então, esses conhecimentos, eles têm que dialogar entre si. E essa é a chamada ruptura epistemológica, né? Ou seja,
a ruptura desse paradigma do conhecimento, em que temos que sair de um conhecimento, temos que construir um conhecimento, voltando lá ao início, um conhecimento prudente para uma vida decente. Bom, grosso modo, era isso que eu queria apresentar para vocês. Cláudio, eu respondi a sua questão, Sim, pelo menos professor. trouxe... Respondi não, né? Eu trouxe a minha interpretação, porque é só isso que eu vou fazer o tempo inteiro, vou trazer o meu olhar sobre isso, o que não quer dizer que vocês tenham que concordar em relação a isso, mas é o meu olhar, é a minha experiência de 40 anos de magistério, Cláudio. Uhum. É o que eu... 40 não, mas quase 40 anos de magistério. O Matheus levantou a mão, é isso? Sim, professor. Fala, Matheus. O senhor acha que... O senhor estava falando aí de séculos de conhecimento, etc e tal. O senhor acha que os ditados populares, aqueles famosos provérbios, são um bom exemplo de senso comum? Porque muitos deles batem de uma maneira fantástica, assim. Sonho da minha vida, Matheus, era reunir esses adágios populares em um livro. É um dos sonhos que eu tive na vida que eu abri mão. Eu tenho uma sobrinha, ela hoje tem 20 e poucos anos, ela é carioca. Toda vez que ela fala comigo, a Yasmin diz, tio, o senhor já fez o livro de ditos populares? Eu falei, não, meu amor, o tio desistiu. Eu acho, tudo na vida é passageiro, a não ser condutor e motorneiro e fiscal de bonde em suas atribuições diárias. Eu acho isso de uma filosofia, acho que os adágios trazem reflexões filosóficas fantásticas, mas muito, muito fantásticas. O que dá em Chico, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nossa, é muita coisa. Eu acho que o conhecimento dos adágios populares é um dos exemplos de um fortíssimo conhecimento, como você está colocando, Matheus. E aí, galera, mais alguma coisa? Muito obrigado, professor. Nada, querido. Prazer. Obrigado por participar. Professor, você falou que hoje a tendência é a gente fazer menos dualismos, né? Não, Helena. Ah, tá. Eu disse que essa é a proposta do novo paradigma. Mas legal você ter falado sobre isso. Bacana você trazer isso. Eu não o vejo aplicado. Eu vejo enquanto assim, o caminho não está legal. Esse caminho seria uma possibilidade. Mas eu não o vejo em uma aplicabilidade prática. Continua, Ellen. Não, eu ia comentar que se o que eu tinha entendido era que a tendência de hoje é fazer menos dualismo, tipo assim, a política hoje, por exemplo, é um mega de um dualismo. Eu estava conversando isso hoje com um amigo, porque eu fiz uma postagem sobre um movimento que, assim, ele é considerado um movimento ligado a um partido político específico, e como ele é de Portugal, ele não conhecia, mas ele falou, pô, legal o seu movimento, só que eu achei que ele tá ligado ao marxismo, mas, tipo, isso, apesar de eu não concordar com algumas ideias marxistas, isso não cancela as boas ações que o movimento faz, então eu achei isso muito legal. O movimento é o MST. E o MST aí, é um trabalho bacana. Eu acho muito legal, muito digno o trabalho que eles fazem, mas eu não sou associada a nenhum partido político, porque eu não só não gosto desse dualismo, como eu não vejo a política somente partida em partidos, mas tipo, a política é mais humana do que concentrada em ideologias, pelo menos para mim. E a gente entrou nessa discussão de que, por exemplo, apesar dele não assim fazer coro ao marxismo, ele consegue isolar as ações do movimento, apesar do marxismo, e ele criticou muito o Brasil, porque o que se vê de fora também é que é muito extremismo aqui, tipo, ou você é direita ou você é esquerda, ou você é Lula ou você é Bolsonaro, e foi uma conversa muito interessante que eu tive com ele, com essa visão de fora que ele tem. Eu concordo com você, eu acho que a gente está vivendo muito dualismo,
E essa ciência que é proposta, ela é proposta como uma possibilidade, né, que é uma possibilidade de transformar o que se tem num novo modelo, num novo paradigma. Já tem aí, Ellen, Boaventura já escreveu esse livro há mais de 20 anos, e eu não vejo, nem na academia, eu vejo discursos teóricos, decoloniais, pós-modernos, mas na prática acadêmica eu não vejo essa transformação ocorrendo. Por isso que eu falo para você do meu pessimismo. A Annelise pergunta se a nossa avaliação vai ser dia 7/4 mesmo. 7/4 já é a nossa próxima aula, não é isso? Vamos fazer uma avaliação, só que vai ser ao vivo, eu vou colocar isso lá no Google, no Moodle, que aí eu vou esperar vocês, vou colocar e vou deixar um número de tempo para vocês me entregarem naquele mesmo dia. E aí eu vou fazer uma proposta de algo, fiquem com o material da aula nas mãos e tudo, e o que vocês anotaram vai ser isso, não é nada de uma pergunta, onde estava a ciência, nada disso, são coisas que são mais gerais. E qual foi a frase de hoje que nós pedimos para nós realizarmos uma atividadezinha de 1 ou 2 parágrafos? A ciência? Não descobre. A ciência o quê, Giovana? Foi a Mariana, professor. Mas a ciência não descobre, ela cria. Perfeito. A ciência não descobre, ela cria. Discorra um pouquinho sobre isso. Traga uma reflexão de vocês por escrito. Vão guardando. Já são 3 atividades. Aí uma hora eu peço para vocês me enviarem tudo juntos. No e-mail a gente faz. Então, no dia 7, a gente vai fazer isso. A gente vai entrar às 19 horas. Eu vou propor a vocês qual é a atividade, e aí vocês terão até 22 horas para me entregar. Ok? Prof, queria saber o controle de chamada, como que ele vai estar sendo feito? Através dessas atividades que a gente está propondo a vocês e as presenças nas aulas, mas como eu tenho o direito de utilizar atividades, eu estou pedindo essas atividades fracionadas para que elas se juntem à avaliação 1 e à avaliação 2. Ok? Ok, obrigado. Nada, eu não tenho o hábito de cobrar chamada, é uma coisa minha, histórica. A universidade toda sabe disso. Aliás, muita gente vem de fora fazer disciplina comigo porque eu não cobro chamada, não devido à minha competência ou não competência. Mas, especificamente no EAD, nós temos que ter formas legais. Então, essas avaliações pequenas vão contribuir com a questão das chamadas. As entregas delas representarão as chamadas de vocês. Ok? Como é uma aula que ela está gravada, as pessoas podem não estar presentes no momento, mas podem assistir depois, e eu acho que a EAD tem que contribuir com isso. Tranquilo? Matheus e Leonardo levantaram as mãos. Vamos lá. Pode ir, Leonardo. Pode ir primeiro. Valeu. Professor, mas essas atividades que o senhor está passando é para ficar guardando, né? Não é para entregar. Isso. Por enquanto, vocês vão guardar para quê? Para você não ficarem me mandando cada uma atividade cada vez. Quando tiver o número de atividades que eu quero, agora com essa a gente completa 3. Quando tiver o número de atividade, digo, gente, me envia a atividade de vocês até o dia tal. Aí vocês me enviam as 4 atividades num único e-mail. As 5 atividades, 4, vamos ver quantas serão. Ok? Beleza, obrigado. Fala, Matheus. Professor, o senhor citou algumas vezes uma palavra que eu não entendo o que é. O que é decolonial? É uma teoria nova utilizada por muitos dos seus professores da universidade que trabalham com o conceito de que o nosso conhecimento ele é um conhecimento produzido pela Europa, né? E com o olhar da Europa para a América, para a África, para as outras regiões chamadas historicamente de coloniais. O conhecimento decolonial ele visa desqualificar essa leitura de fora para dentro, de produzir diálogos maiores entre essas chamadas
periferias e fazer uma visão que seja própria desses grupos. Então, é um processo de uma construção de um conhecimento de sujeição histórica desses grupos que até então não eram privilegiados. A maioria dos autores que nós conhecemos, eles são ou europeus ou estadunidenses. Então, o pensamento decolonial, pós-colonial, né, eles vêm são teorias que vêm nesse sentido de fortalecer, de construir novos campos teóricos e metodológicos a partir desses outros centros de saberes que são considerados periféricos até mesmo pelo mundo do conhecimento científico. E já existem muitos. Vocês vão aqueles que fazem ciências humanas e sociais, relações internacionais e todas as outras, vocês vão esbarrar com muitos professores que são adeptos dessa teoria. Professor, a gente teve uma rede de palestras promovida pelo CARE no passado, e uma das palestras foi esse descolonialismo, caminhos descoloniais de pesquisa. É muito forte hoje, grupos que você tem encontros especificamente sobre essas visões da academia, fazem parte dessa chamada pós-modernidade, né? Vem um pouco pós esse grupo de Boaventura e esses outros intelectuais. É um processo que reflete um pouco isso, né? Said, com o famoso livro sobre ocidentalismo, o que é ser Ocidente? O que é Oriente, né? Essas desconstruções dessas leituras colonialistas mesmo, apesar de serem muitas vezes marxistas, etc., mas são colonialistas. Você imagina pensar o modo de produção escravista brasileiro na visão de Marx. Marx nunca escreveu sobre isso, né? Precisou Ciro Gorender, Ciro Flammarion Santana Cardoso, Jacó Gorender, fazerem adaptações, porque Marx nunca pensou a escravidão enquanto modo de produção. Não fazia parte da realidade dele. E aí a gente tem que beber de conhecimentos que não foram produzidos nem na nossa realidade, nem para a nossa realidade. E aí é muito mais complicado. Eu acho que essas novas correntes de pensamento, elas conseguem aproximar mais a nossa realidade do conhecimento científico, já que o conhecimento deveria ser uma resposta à vida, né? Tranquilo? Teve um também, eu não sei se foi do CARE, que falava de uma leitura decolonial das operações de paz na Somália. Muito bom o livro. Muito bom. Vocês vão encontrar muito esse conceito colocado sobre discussões feministas, sobre discussões de sexualidade, de gênero, de raça, de relações internacionais, muito, assim, é uma tendência muito forte na academia hoje, essas teorias. Vocês vão ter muitos professores que vão deixar vocês com bastante intimidade com essas teorias. Tranquilo, moçada? Então, fiquem bem, todos e todas, aqueles que têm a sua fé na Páscoa aqui, tenham a liberdade e a felicidade de comungarem as suas crenças, aqueles que não, um bom feriado, espero que consigam estar com as pessoas que amam, amem muito, beijem muito, sejam muito felizes, saiam desse discurso do ódio, tentem buscar coisas mais harmoniosas, coisas mais... porque está matando a gente. É importante a nossa luta política, é importante lutarmos pela democracia, é importante, mas repetir a mesma coisa 30 vezes no mesmo dia, para mim, é doença. Eu prefiro os nossos artistas, como diria Thaís Gulim. Beijo grande, fiquem bem, uma excelente noite para vocês. Tchau. Boa noite, professor. Muito obrigado. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Fica bem.